Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite a todos. É claro, dependendo da hora que você está vendo esse vídeo. Aqui quem vos fala é o narrador clássico. E no segundo vídeo especial de hoje, porque eu estou de excelente humor, vou falar para vocês a respeito de uma criatura que foi muito pedida, muita gente estava me pedindo para falar a respeito de kitsunes. Pois é, esses seres tão majestosos e conhecidos aí da cultura japonesa que muita gente quer saber mais sobre. Então, é sobre elas que eu vou falar aqui no vídeo de hoje. Você que é novo neste canal, muito prazer, eu sou o narrador clássico. Se não és inscrito ainda, já se inscreve, deixa o seu like, compartilhe o vídeo aí com seu amigo ou sua amiga que gosta dessa temática sobrenatural e do ocultismo. Eu me arrisco a dizer que esse canal é um dos melhores aqui do YouTube que fala deste assunto. Vixe. Enfim, sem mais enrolação, ajuda a gente a chegar nos 5.000 inscritos. Tem que fazer essa mendigação aqui no YouTube sempre. E se você quer ajudar mais o canal, quer apoiar meu trabalho, você pode virar membro, tá? É um valor irrisório, R$ 8, estou valendo menos que uma Coca Zero, tá? Então ajuda esse canal, tá bom? Agora sim, sem mais enrolações, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Kitsune, pois é, pessoal, conhecido como as raposas, né? São criaturas bem interessantes aí da cultura japonesa. Então, quando a gente fala sobre Kitsune, muita gente tem curiosidade de saber, de entender melhor o assunto, de saber mais sobre. E é isso que eu vou estar fazendo aqui neste vídeo, explicando para vocês algumas coisas sobre elas, tá? Para quem não sabe, a palavra Kitsune, né? É uma palavra japonesa para raposa, que significa raposa. Raposas são um assunto comum no folclore japonês, né? Que Kitsune refere-se neste contexto, né? No caso, essa palavra se refere a este animal. As histórias descrevem esses seres, né, kitsunes, como seres inteligentes e com capacidades mágicas que aumentam com a sua idade e sabedoria, ou seja, quanto mais velha a kitsune é, mais poderosa ela também fica. Pois é. Entre estes poderes mágicos que elas têm, dizem que têm a habilidade de assumir a forma humana, elas conseguem fazer isso. Normalmente, essas criaturas aparecem na forma de uma mulher muito bonita e jovem ou uma mulher velha também, tá? Enquanto algumas histórias dizem que as kitsunes usam essa habilidade apenas para enganar as pessoas, como muitas vezes fazem os folclores. Outras histórias as retratam como guardiãs fiéis, amigas, amantes e esposas, olha só. Além da habilidade de assumir a forma humana, elas possuem os poderes de possessão, conseguem gerar fogo das suas caudas e de sua boca, e o poder de aparecer nos sonhos e de criar ilusões. São praticamente o Fred Krueger do Japão. Olha aí. Raposas e seres humanos têm vivido próximos desde o Japão antigo. Esta convivência deu origem aí a várias lendas sobre essas criaturas. As kitsunes também são associadas com a figura do deus shitoísta Inari, olha aí, que é o deus do arroz, da fertilidade, da agricultura e das raposas, né? E também da indústria, servindo aí como suas mensageiras. Ele utiliza, né, essas kitsunes como suas mensageiras particulares. Esta função reforçou o significado sobrenatural da raposa. A qualidade física mais notável das kitsunes são as suas enormes caudas, podendo chegar aí em 9 metros. Olha aí. Perdão, podem chegar até 9 caudas, perdão, não é metros não, é quantidade de caudas mesmo. Quanto mais caudas uma kitsune tiver, mais velha e sábia e poderosa ela é. Então, quanto mais caudas, mais poderosa a kitsune é, pelo que dizem as histórias, né? Essas histórias dizem que leva 100 anos para uma cauda aparecer, devido ao seu poder e influência. As pessoas fazem várias oferendas para esses seres como se fossem mesmo divindades, ou seja, de 100 em 100 anos aparece uma cauda, uma nova cauda na Kitsune, e elas são reverenciadas como deuses. Então a Kitsune de 9 caudas teria aí 900 anos, né? Fazendo a conta aqui, quase 1000 anos de idade, muito antigas mesmo. Agora falando um pouco mais sobre a origem, dessas criaturas para vocês. Muitos dos mitos de raposas do Japão podem ser vistos no folclore da China
Coreia ou Índia. Esses mitos populares contam histórias de raposas que podem ter até 9 caudas, ou seja, quase 900 anos aí. Várias dessas histórias foram gravadas por Konjaku Monogatari. Acredito que é assim que se pronuncia, que o meu japonês está um pouco enferrujado. No caso, uma coleção do século XI de narrativas chinesas, indianas e japonesas. Há um debate, no caso, sobre a origem dos mitos das kitsunes. Não se sabe se foi inteiramente de fontes estrangeiras ou parte do folclore japonês, que datam a partir do século V depois de Cristo. O folclorista japonês Kiyoshi Nozaki, acredito que é assim que se fala, argumenta que os japoneses veem positivamente as kitsunes desde o quarto século depois de Cristo. As únicas coisas importadas da China ou da Coreia eram os atributos negativos em relação a esses seres. Ele afirma que, de acordo com o livro de registros do século XVI, chamado Nihon Hakiki, acredito que é isso mesmo, as raposas e o ser humano viveram muito próximos no Japão antigo, e afirma que as lendas indígenas sobre as criaturas se formaram em consequências desse convívio. A erudita Karen Simers aponta que a ideia da raposa como sedutora e a conexão dos mitos de raposas ao budismo, elas foram introduzidas aí no folclore japonês com as histórias chinesas similares também. Mas dizem que algumas histórias de kitsunes contêm elementos únicos do Japão, então tem essa mistura, né? Dependendo aí da fonte que você pesquisar, pode ter referências tanto japonesas quanto chinesas também em relação a essas criaturas. Então fica aí esse alerta para você que está estudando sobre esses seres, para que não tenha essa confusão na hora da pesquisa, tá? Agora falando para vocês, pessoal, sobre as características desses seres, né, das kitsunes, para quem ainda tem curiosidade sobre, né? Acredita-se que as kitsunes, elas possuem uma inteligência superior, né, uma vida longa, quase são praticamente imortais, e poderes mágicos, são seres mágicos no caso, quase elementais na verdade. Elas são um tipo de Wakai, né, ou entidade espiritual, né? A palavra kitsune é muitas vezes traduzida, né, como espírito da raposa. No entanto, isso não significa que elas são fantasmas ou que sejam diferentes de raposas normais. São bem parecidas, na verdade. Porque a palavra espírito ela é usada para refletir um estado de conhecimento ou iluminismo, segundo o que acreditam. Existem, no caso, duas classificações comuns de kitsune. A primeira seria a Zenko, em japonês, que significa raposas do bem, que são aí raposas benevolentes, celestiais, associadas ao deus Inari, e elas são chamadas às vezes simplesmente de raposas Inari, tá? Que seriam as raposas da luz, por assim dizer. E de outro lado, obviamente, existem as kitsunes Yakou, em japonês literalmente significa raposas maldosas, que tendem a ser maliciosas, né, malévolas, enfim. Toda criatura tem o seu lado bom e ruim, né? As tradições locais costumam adicionar mais tipos, dizendo que também, por exemplo, existe a Nico, que é um espírito da raposa invisível, que seres humanos só podem percebê-lo quando são possuídos. Outra classificação tradicional é definir a kitsune em uma dos 13 tipos existentes, né? Dizem que tem 13 tipos de kitsunes diferentes, pelas habilidades sobrenaturais que a kitsune tem. Então, cada uma delas teria um poder específico, né? Seria quase uma subclasse, por assim dizer. Fisicamente, pessoal, as kitsunes, no caso, elas são lembradas por terem 9 caudas. Em geral, o maior número de caudas indica uma raposa mais velha e muito mais poderosa. Nos folclores, dizem que uma cauda crescerá após que a raposa viver 100 anos, né? De 100 em 100 anos. 5, 7, 9 caudas são os números mais comuns que são encontrados. Quando uma kitsune recebe a 9ª cauda, sua pele torna-se prateada ou dourada. Estas kyubi, no kitsune, né, que recebe esse nome, é uma raposa de 9 caudas. É assim que eles chamam essas raposas de 9 caudas, que seriam como se fossem as supremas, anciãs, né?
ganham a capacidade de ver e ouvir qualquer coisa, em qualquer lugar do mundo. Também adquirem sabedoria infinita, elas ficam praticamente oniscientes. Olha só, a raposa fica onisciente, pessoal. Também dizem, né, que no caso que pinturas de kitsunes ou de suas vítimas possuídas apresentam uma esfera branca conhecida como Oshi, Yoshi no Tama, quer dizer esfera estrelada. Essas histórias mostram que estas esferas incandescentes, elas aparecem junto com as kitsunes bi, também são consideradas joias ou pérolas mágicas, e enquanto não está na forma humana, né, no caso, enquanto elas ainda não estão nessa forma, ou possuindo alguma pessoa, a kitsune mantém a esfera na sua boca ou a carrega em sua cauda. Joias, né, elas são uma representação comum do deus Inari, né, que seria as kitsunes do bem aí. Pinturas de kitsune sem elas são raras, é muito difícil você encontrar uma kitsune, uma representação, né, sem essas joias. Eles acreditam que quando a kitsune muda de forma, é o Yoshi no Tama, né, que carrega aí parte da sua magia. Outra tradição é que a joia representa a alma de Kitsune, a alma da Kitsune, na verdade. E a Kitsune irá morrer se ficar por um período muito longo separada da sua joia, como se a joia fosse aí parte vital do seu corpo, né, da sua própria existência. Aquele que obtiver a esfera poderá pedir para a Kitsune o ajudar quando necessário, em troca da joia, como se fosse uma espécie de guardiã. Um exemplo, né, no conto do século XII, descreve um homem usando aí a Yoshi no Tama de uma Kitsune em troca da sua ajuda, né? Tem essa história, né, que vários aí utilizaram para poder ter benefícios, né? Utilizaram essa joia para ter benefício aí dos seres sobrenatural. E mais tarde a raposa ela salvou a vida desse homem, guiando ele para fugir de bandidos. Outras raposas pediam-se também, depois ajudaram, enfim, teve uma série de coisas que aconteceram, tá? Agora falando para vocês sobre os tipos, né? Vou citar aqui para vocês os tipos de kitsune existentes, que dizem que na cultura, nas lendas, que elas existem, tá? A primeira seria a Bakemono Kitsune, né? Que seria uma kitsune má e espectral, como se fosse um fantasma, muito parecido com o Reiko, o Kiko ou o Kyo. Pessoal, não sei se eu estou falando esses nomes corretos, tá? Porque o meu japonês ele é bem limitado mesmo, é quase inexistente, tá? O outro tipo é a Genko, né? Que é uma kitsune preta. Normalmente é visto como um bom homem, um bom presságio, né? Tem também a Kiko, espírito de uma kitsune. Tem a própria kitsune, que é o termo geral para a palavra raposa, né? E elas podem ser representadas tanto como boas ou quanto más. Tem a Kitsune Bi, que é a Kitsune com o poder de invocar chamas com a boca e com a sua cauda. Tem a Kyorko, que é uma Kitsune amaldiçoada. Tem a Kuko, Kitsune do elemento ar. Kukos, elas são Kitsunes muito más, consideradas do mesmo nível do Tengu, né, que é conhecida como um Goblin japonês, tá? Tem a Kyubi no Kitsune, que são as Kitsunes que alcançaram os 1000 anos de idade. E nessa idade, a cor da pelagem delas, ela muda para prata ou dourada, né? E ela tem já as 9 caudas. E elas ganham a habilidade do poder de ver e ouvir tudo, em qualquer lugar do mundo. E também a sabedoria infinita, elas ficam oniscientes. Tem também a Nogitsune, são Kitsunes selvagens, né? Normalmente elas são usadas para diferenciar entre as boas e as más kitsunes. Assim, eles usam esse termo, né, kitsune, para as boas kitsunes, aquelas que seguem e são mensageiras do deus Inari, e Nogitsune para todas aquelas que enganam as pessoas e não seguem o deus Inari, são consideradas más. As Nogitsunes, no caso, elas não são realmente más, apenas gostam de enganar as pessoas. É como se fosse um político, tá? Tem a Reiko, é um tipo de fantasma de uma Kitsune. Não é uma Kitsune má, mas definitivamente é perversa, né? Tem a Sakako, que é uma Kitsune vermelha. Elas podem ser consideradas tanto como boas ou quanto más, igual às Kitsunes comuns. Tem a Shiouza,
que é o espírito Seiro, né, supervisor das raposas, tem um supervisor de raposas. Tem a Tenko, que é a Kitsune Celestial, que são aquelas que alcançaram os 1000 anos de idade. Normalmente nessa idade, elas já têm as 9 caudas, a sua pelagem muda para prateada, e elas são, no caso, elas são consideradas aí, no caso, um quanto mais, né? São aí, são como as oniscientes que eu falei acima, só que do lado negro da força, tá? E por último, a Yoko ou Yakan, termo geral para a palavra raposa, né? A mesma coisa. Enfim, esses são os tipos de Kitsune que, no caso, falam, né? Que dizem das lendas que existem, que são aí as ramificações dessa espécie, desse ser, e um pouco mais sobre a sua curiosidade, sua fisiologia, enfim. Tentei resumir para vocês, porque é uma história muito abrangente, né? Esses seres são muito conhecidos no Japão e pouca coisa se encontra aqui no Brasil a respeito deles. Então, você que é fã da cultura japonesa, com certeza já ouviu falar sobre esses seres e com certeza gosta, né? Já deve ter conhecido várias lendas sobre essas criaturas, né? Então tentei trazer aqui para vocês o que foi possível, né? Porque tem muita coisa em japonês, eu não sou exatamente um exímio leitor de escrita japonesa, mas me esforço um pouco. Enfim, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, é o segundo vídeo especial de hoje sobre as Kitsunes. Então você que tem aí sugestões de vídeos para mim, você pode estar deixando aqui nos comentários, pode mandar para mim no Instagram do canal, que é o Narrador Clássico, está aqui na descrição. Pode mandar também no grupo do WhatsApp, está aí na descrição do vídeo também, quem quiser entrar. E também pode estar deixando aí nas redes sociais, na fanpage, enfim. Tem várias formas de você falar comigo, tá? Enfim, pessoal, é com essas palavras românticas que eu vou deixando vocês por agora, né, neste vídeo de hoje. Lembrando que tá tendo vídeo praticamente todo dia no canal. Dá uma checada na sua inscrição, vê se o sininho está ativado. Tem muita gente que reclama que não está recebendo a notificação dos vídeos. Enfim, se checou tudo, está chegando para você, seja feliz e aproveite aí os vídeos do Narrador Clássico, tá? Enfim, pessoal, eu vou ficando por aqui agora. É como sempre um prazer estar aqui com vocês. E até breve, meus pequenos.